Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Cunha, da área, aí o nome apareceu bonito, é isso aí, da área de gestão de pessoas. Então estou aqui no Estúdio Aulas para a gente conversar sobre gestão de pessoas, né? Uma disciplina fundamental que tem aparecido aí recorrentemente em concursos públicos, né? E tem, de certa forma, deixado muita gente de cabelo em pé. Por quê, professor? Porque o pessoal, às vezes, tem levado em consideração para a prova um assunto que, às vezes, não está presente na literatura. O que você quer dizer com isso, professor? Que muita gente leva a prática do trabalho para a prova, quando se for falar de gestão de pessoas. E aí chega, às vezes, numa determinada questão, o colega leva a prática do trabalho que ele vivencia para responder aquele item e, geralmente, quase 100% das respostas, quase 98% das respostas estão erradas. Por quê? Porque a teoria, por trás de tudo isso existe uma teoria que defende um modelo atual de gestão de pessoas que foi evoluindo ao longo do tempo. Então, eu estou aqui hoje no Estúdio Aulas para conversar com vocês. A nossa jornada será realmente gestão de pessoas na veia a partir de agora. Então, coloca aí na tela, vamos avançar aí, ó, Estúdio Aulas, né, professor Márcio Cunha, gestão de pessoas. Então vamos conversar aí sobre a evolução da gestão de pessoas no Brasil. Olha só, pessoal, esse assunto aqui, essa primeira parte da gestão de pessoas é fundamental. Por quê? Por que ela é fundamental? Porque geralmente passa despercebido no edital. Lá no edital de gestão de pessoas, ou melhor, no edital de um concurso público, pode colocar aí a nossa tela branca aí. Geralmente vem assim, ó. Vem assim, ó. Gestão de pessoas ou noções de gestão de pessoas administração de RH e muitas vezes, não é? Ela vem em administração geral e algumas vezes em administração geral e pública. Ok? Então, quando existe essa separação no edital, o que eu faço? Você vai lá olhar os assuntos que estão diretamente ligados à gestão de pessoas. E um desses primeiros assuntos, que geralmente vem ali pós a evolução da administração, quando é a administração geral, ou quando vem gestão de pessoas, noções e administração de RH, é a evolução da gestão de pessoas no Brasil. Ok? Vamos colocar um asterisco aqui, né? Evolução da gestão de pessoas no Brasil. Um outro assunto que vem atrelado a esse aqui seria possibilidades e limites da gestão de pessoas na administração pública. Então, muitas vezes, vem com essas características logo no começo do edital. Evolução da gestão de pessoas no Brasil, possibilidades e limites da gestão de pessoas na administração pública, ou seja, dentro do trabalho público, dentro das organizações públicas. E aí vem função, conceitos, desafios, tendências e assim por diante. Então, a nossa jornada agora, nesse começo de curso, é falar sobre essa parte da gestão de pessoas que geralmente vem logo no início do edital de concurso público. Vem lá o tópico gestão de pessoas, ponto. Aí às vezes gestão de pessoas é ponto 2, sei lá, ou número 1, aí vem 1.1, evolução da gestão de pessoas no Brasil, ponto e vírgula ou vírgula. 1.2,
possibilidades e limites da gestão de pessoas na administração pública. Ponto 3, conceitos. Ponto 4, equilíbrio organizacional. Ponto 5, relação com outros setores. Ponto 6, tendências e desafios. Ponto 7, atual característica da gestão de pessoas. E assim por diante. Então, a nossa primeira característica, a nossa primeira conversa é falar sobre essa parte do edital. Ok? Vamos com tranquilidade, exatamente para não atropelar nada e que você entenda de forma bem tranquila e pontual essa disciplina. Contudo, antes da gente entrar mais uma vez lá no conceito, na evolução, eu preciso falar uma coisa para vocês. Pode colocar mais uma vez a tela. Você já printou essa tela aqui, né? Já printou essa tela aqui. Então eu vou colocar novamente a tela em branco e vou fazer assim. Nós estamos falando agora de gestão de pessoas, ok? Ótimo. Vocês já devem ter escutado alguma vez na vida de vocês que essa disciplina, ela é extremamente, cadê aqui outra cor? Muito bom. Extremamente subjetiva. Ah, professor, é muito subjetivo esse item aqui, então é o mais certo, o menos errado, o mais errado, o menos certo. A gente escuta muito isso. Eu escuto muito isso em sala. Então, a gestão de pessoas é uma disciplina que vai falar de quem? Que vai falar de pessoas, que vai falar de ser humano. O ser humano, por si só, ele é o quê, pessoal? Ele é subjetivo. O que você pensa é diferente do que eu penso. E assim por diante. O que te motiva é diferente do que me motiva. O que você gostaria de atingir dentro da organização é diferente do que eu gostaria. As minhas motivações e interesses são diferentes dos seus. A intensidade é diferente, varia conforme o tempo. E assim por diante. Então nós classificamos a gestão de pessoas em duas disciplinas. Ok? Em dois tópicos. Vamos lá, em dois tópicos. O primeiro, que é um tópico mais operacional. Ok? E um outro lado, que é de comportamento. Ok? Nós temos esses dois lados. Lá no edital também é fácil de classificar isso aqui. O lado operacional da gestão de pessoas, só como forma de falar, ok? O lado operacional da gestão de pessoas, ele vai tratar da função da gestão de pessoas. Então aqui vai entrar, por exemplo, o processo ou os processos da gestão de pessoas. Vou colocar aqui, ó, processos de agregar, ok? Processos, ou processo, né? Processo de aplicar, ok? Processo de desenvolver e assim por diante. É a parte mais operacional. É quando a gestão de pessoas arregaça as mangas e coloca a mão na massa. Não é? O que é o processo de agregar? O recrutamento e seleção. O que é o processo de aplicar? Seria os programas de integração, as avaliações de desempenho e a descrição e análise do cargo. Desenvolver, treinamento e desenvolvimento. E assim por diante nos processos. Eu não vou escrever mais aqui, nós iremos falar isso durante o nosso curso, é apenas para que você entenda. E o outro lado da moeda, que é o lado comportamental. Que aqui entra a parte de comportamento. Vou abreviar aqui para caber. De comportamento organizacional, do relação indivíduo com a organização, ok? Aqui entraria, deixa eu puxar uma setinha aqui para facilitar, para a gente entender. Ótimo. E aí entraria a parte de clima, a parte de motivação, a parte de liderança, ok? Os programas de qualidade de vida e assim por diante. Tudo que está diretamente ligado ao comportamento do ser humano dentro da organização. Ok? Esses dois lados da moeda, vamos voltar aqui para a canetinha preta. Eu aprendi a mexer com cor, agora não vai ficar tudo vermelho, como já falaram. Nossa, professor, é muito vermelho a sua aula, porque o senhor só sabe mexer com a caneta vermelha. E o colega me ensinou aqui mexer com as cores, dentro desse mecanismo tecnológico aqui de primeira linha. Vamos descer esse boneco aqui, da gestão de pessoas. Aí o pessoal fala, professor, a disciplina é subjetiva, não tem como não ser, porque tanto o lado operacional
como o lado do comportamento humano, vai estar falando de quem? De pessoas, porque a disciplina fala de pessoas. Não tem como não ser subjetivo, como já falamos aqui. Então, como é que você vai eliminar a subjetividade a partir de agora? Vou voltar com a caneta vermelha. A partir de agora, como é que você vai eliminar essa subjetividade para responder as questões e entender o assunto aqui tratado por mim durante essas aulas gravadas? Você vai levar o tal do padrão conceitual de prova. Aí foi eu que inventei, tá patenteado o meu nome. Padrão conceitual de prova. O que é o padrão conceitual de prova? É simplesmente os conceitos. Eu vou levar em consideração os conceitos. Como assim, professor? Coloca a câmera aqui em mim. Coloca a câmera aqui em mim. Como assim, professor? Olha só. Ele vai estar perguntando às vezes lá qual é o tipo de recrutamento mais barato para a organização. É o recrutamento interno. Isso a teoria diz. Ok? Aí alguém vai falar assim, professor, mas lá na minha organização, eles preferem fazer o externo. Por quê? Porque interno vai dar muito problema. Né? O pessoal vai ficar meio, de certa forma, confuso, vai colocar a validade do processo de seleção em xeque, porque a gente não confia na organização. Então eles preferem fazer externo. Para eles sai até mais barato do que administrar esses problemas internamente. Só que isso aí eu estou levando em consideração a prática da sua organização, não o padrão conceitual de prova, que é aquele que é adotado em concurso público. E aí, se você leva esse padrão prático, ou melhor, se essa parte prática para a prova, você acaba errando o item simplesmente por quê? Porque esqueceu do aspecto conceitual. Quer ver mais um exemplo? Treinamento e desenvolvimento, ok? Treinamento é um condicionamento para o cargo atual. Desenvolvimento é um crescimento para cargos futuros, longo prazo. Vai adquirir uma experiência ao longo do tempo para você, de certa forma, preencher um cargo futuro. Professor, mas então quer dizer que uma pessoa treina, ela não se desenvolve ao longo do tempo? Na prática, sim, ué. Na prática, eu posso fazer um treinamento de gestão de conflitos, que você aprenda imediatamente os conceitos de conflitos, ok? Faça ao final uma avaliação de aprendizagem, tudo isso nós vamos falar ao longo do nosso curso. Não é? Você responde a avaliação de aprendizagem, mata lá todos os questionamentos, todas as questões, acerta, tira 10, mas eu só vou saber se realmente você consegue colocar na prática aquilo que você aprendeu ao longo do tempo. Então fiz um treinamento conceitual para você conhecer os assuntos, mas eu vou perceber se você coloca na prática aquilo só ao longo do tempo. Então, na prática, é bem diferente do que é cobrado aqui em prova. Lógico que muita coisa que ocorre na prática está certo, é isso mesmo. As coisas mudam, o ser humano é complexo, idiosincrático, cada um tem a sua característica, cada um tem sua particularidade, seu atributo individual, sua individualidade. E isso deve ser levado em consideração na prática. Ok? Mas aqui, para a gente ter um padrão de prova, uma resposta correta, tem que levar em consideração o padrão conceitual. Como eu chamo aqui, padrão conceitual de prova. Ou seja, levar simplesmente os conceitos. Professor, e aquelas questões que a gente acerta por dedução? Tem questões, é verdade, tem muitas questões simples que dá para entender até sem estudar a gestão de pessoas. Por exemplo, um treinamento ele promove a melhoria no desempenho do colaborador. Uma pessoa que não estuda gestão de pessoas entende que treinamento vai promover melhoria no desempenho do colaborador tranquilamente, isso é natural, ok? Então tomem muito cuidado com a prática, ok? Tomem muito cuidado com a prática em prova, ok? Vamos lá para a nossa conversa, para a gente finalizar nosso boneco. Então, a gestão de pessoas é uma disciplina subjetiva. E é subjetiva mesmo. Por que ela é subjetiva? Porque está falando de gente. Está aqui. Você está falando de gente. Só que ela é dividida em dois lados. Um lado operacional, que eu chamei, e um lado de comportamento. O lado operacional é o lado do processo. É o processo de agregar, aplicar, desenvolver, o processo de monitorar, o processo de reter, o de recompensar, está diretamente ligado à parte operacional da gestão de pessoas. Em edital também vem assim. Geralmente não vem processo, vem recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, etapas e assim por diante. E o outro lado que fala do comportamento humano, que é subjetivo 100% aqui. Que vai falar da relação do indivíduo com a empresa, se ele está satisfeito, se ele está, sei lá, feliz com a vida, se ele produz dentro da organização, se o clima está saudável, se ele é motivado dentro dessa ou daquela organização, se existe algumas lideranças ou a possibilidade de aumentar a liderança, se proporciona ou se existe a qualidade de vida no trabalho. Então, todo esse lado aqui é comportamental. E eles estão convergindo com o ser humano, que é subjetivo.
Então, para eliminar a subjetividade, eu levo o padrão conceitual de prova. Ou seja, eu levo em consideração conceito. Ou, como muitos teóricos falam, a teoria. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então a gente finalizou a parte que eu queria de introdução do curso, de falar, de certa forma, sobre toda essa parte inicial de conceitos no edital e também de como você vai matar esses assuntos em prova. Eu vejo muita gente falando após as aulas, nossa, professor, as coisas mudaram. Por quê? Porque exatamente agora eu estou pensando exato como a banca quer, como as bancas querem. Lógico que lá na prática a coisa muda, né? A coisa muda, é bem diferente. Então é importante que você leve esse aspecto, essa característica, para que você domine o assunto e consiga ir muito bem em prova. Consiga realmente tirar todo aquele peso, aquele problema que a gestão de pessoas pode causar em você no momento de matar umas questões de prova. E algumas pessoas ficam até chateadas em sala, falam assim, cabisbaixas, né? Poxa, eu já até desisti. Não desista. Entenda o conceito, leve para a questão, nem mais, nem menos. É exatamente aquilo. Ok? Eu sempre digo isso, e desculpa se eu estou sendo um pouco incisivo, grosseiro, não leve, ou melhor, não procure chifre na cabeça do cavalo. Ok? É exatamente aquilo que está escrito, é simples assim. Ah, professor, ele está perguntando de motivação. Ele está perguntando de que motivação? Ele está perguntando da teoria da hierarquia. Que teoria motivacional fala da hierarquia? É a teoria de Maslow. Não é a teoria de Herzberg, nem a teoria de MacGregor, nem a teoria de Alder, é a teoria de Maslow. Então você esquece todas as outras teorias e leva em consideração apenas a teoria de quê? De Maslow. E ponto final. Professor, lá na prova XYZ, ele falou de teoria dos traços da liderança. Então você vai esquecer conceito de liderança, você vai esquecer de teoria comportamental da liderança, você vai esquecer de teoria situacional da liderança, você vai esquecer de teoria carismática da liderança e vai levar em consideração o que traços diz. E ponto final. Ah, mas eu não concordo. Tranquilo. Pode não concordar, até é ótimo não concordar. Eu quero só que você entenda para matar em prova exatamente aquilo que se pergunta. Ok? Beleza? A gente vai fazer uma pausa. Você vai lá tomar o café dessa parte introdutória e aí a gente vai tocar o barco aqui na evolução da gestão de pessoas. Beleza? Tranquilo? Até a próxima.